Todo empresário, ele quer crescer, ele quer escalar, ele quer expandir os negócios dele. E muitas vezes no dia a dia ele fica preso ali a questões operacionais, detalhes, que na maioria das vezes ele não enxerga um erro que pode fazer ele perder a empresa e o negócio dele que ele construiu durante talvez uma vida toda. E hoje eu tenho aqui um convidado que é um dos maiores especialistas em orientar os empresários como que ele pode fazer para blindar, para proteger a sua empresa, o seu negócio, o seu produto e principalmente sua marca. Comigo hoje aqui, o especialista em marcas, registros de marcas e patentes, Pedro Meneghetti. Seja bem-vindo, Pedrão. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Espero esclarecer bastante sobre o assunto e dar grandes dicas aos empresários. Show de bola. Quanto tempo que você trabalha com isso já, Pedrão? 20 anos que eu estou já trabalhando como propriedade intelectual, 20 anos já. Show de bola. Quem que é o Pedro Meneghetti? Bom, Pedro Meneghetti, 60 anos. Tá novo, tá um menino. Sou formado em marketing, atuei durante 25 anos numa indústria de biscoito, os últimos 6, 7 anos como diretor de marketing. A empresa que eu trabalho hoje, ela registrava as marcas da empresa de biscoito e aí, numa oportunidade, eles me convidaram, mudei um pouco de segmento, né, de produto para serviço. Sim. Estou aqui já há 20 anos trabalhando com essa área. Legal. E você falou sobre a questão de... A gente vai falar muito sobre essa questão de registro de marcas, de patente, mas você falou também da questão do registro intelectual. Qual que foi o termo que você usou aí? É propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Isso. O que é a propriedade intelectual? A propriedade intelectual, ela abrange a propriedade industrial, que aí nós estamos falando em marcas e patentes e desenho industrial, e também a linha de direito autoral. A linha do direito autoral, ela entra dentro desse guarda-chuva da propriedade intelectual. Tudo que você cria, né? Se é um filme, se é um livro, ou uma escultura, um quadro, tudo isso é protegido pelo direito autoral. Entendi. Tudo isso, na verdade, pode se registrar. Pode se registrar. Inclusive, muitas empresas elas têm um leque de proteção em cima disso, inclusive. Entendi. Qual que é o erro que coloca, muitas vezes, a empresa e um negócio de anos em risco, hein, Pedrão? Não se proteger no sentido assim, ele tem uma marca já que ele explora há bastante tempo. Inclusive, eu costumo brincar, inclusive com os empresários, que a marca da nossa empresa acaba sendo o nosso sobrenome, né? Hoje, por exemplo, a pessoa fala, o Pedro da Village. O Marcelo da Zoe. Sim. Entendeu? Sim. Então, acaba sendo o seu sobrenome. Já incorporou aí, Samuca, Marcelo da Zoe. Ele não falou Marcelo Mendes do Can. Não, mas... Já tenho direito aí, já sou sócio da marca, hein? Tem. Você corre o risco de, ao perder essa marca, desconectar de você. Você deixa de usar essa marca por conta de alguns cuidados que não foram tomados desde o início do negócio. E esses cuidados que não foram tomados, o nome disso é o quê? Prejuízo? Prejuízo, porque você tem duas situações aqui. Primeiro, que se você perde a marca, uma outra empresa registra a marca para aquela atividade ou para aquele produto que você tem, você perde o direito de uso. Aí você tem que construir novamente toda uma história, toda uma estrutura com uma nova marca, sem contar que o consumidor pode entender, não que você perdeu a marca, que de repente que você faliu, quebrou e está abrindo um novo negócio. Então esse é um risco considerável. Entendi. Pensar. Na verdade vai ser aí, é como se fosse porque assim, a percepção do consumidor, do público em geral, na verdade é uma percepção que na verdade ela não está associado ou relacionado ao fato real, né? E aí pode acontecer isso do cara achar que quebrou isso, e tal. Exatamente, porque você está acostumado até a indicar amigos, parentes para alguma loja ou alguma empresa, algum negócio que te atende bem, Sim. que tem produtos de qualidade. Sim. Se amanhã ou depois você acaba perdendo essa referência do nome, isso pode trazer um prejuízo futuro. Entendi. Em que momento que o empresário ele tem que pensar
em registrar, por exemplo, uma marca, uma patente? Ó, a ideia, aliás, o que seria o ideal é ele, antes de começar o negócio dele, já escolher o nome da empresa ou da marca do produto e já entrar com pedido de registro, né? Sim. Até por conta disso, a gente tem parceria com contadores. Por quê? O empresário, quando ele vai abrir um negócio, constituir um Ele CNPJ, vai no contador. ele vai no contador. E quando ele chega lá, ele já chega com uma marca que ele pensa em explorar. Então, o contador, naquele momento, somente os contadores que a gente tem parceria, eles já mandam essa expressão, essa marca para a gente. Tá. A gente faz o levantamento da pesquisa para aquela atividade ou produto que ele vai explorar e já retransmite para o contador. Olha, está liberado ou não está liberado. A decisão, depois de continuar com o processo, é do empresário. Mas ele já fica ciente. Tá, entendi. Você falou para mim que você é formado em marketing, né? Marketing, isso. Eu sou formado em marketing também. E talvez até pela questão da formação já, então você já tem uma ideia ali quando você fala você vai estudar brand, aquela parada toda, né? Exatamente. E você sabe que eu tenho isso como... por exemplo, eu tenho uma ideia. Eu vou lançar um produto, um curso, alguma ideia que eu tenho. A primeira coisa que eu faço, Pedrão, é registrar. Então, registrar o quê? Tanto que eu tenho lá o registro lá. Ô, Samuca, pensa que é pouca coisa aqui, meu? A marca do Método Can é registrado com o Pedrão lá, né? Saiu o registro agora definitivo, aí, né? Aí sim. Aí sim, ó. Pode até meter já a mala e já usar aquele errinho lá. Exatamente. É isso aí. Então, as nossas marcas, quem apoia a gente, orienta lá, é sempre a empresa do Pedrão. E aí, Pedrão, assim, eu tenho uma ideia. Se eu vou andar com aquilo ou não, é outra história. Mas a primeira coisa que eu faço, eu vou lá e faço o registro, né? E também registro nos canais digitais. Domínio e toda essa parada, .com.br. Cara, eu deixo registrado. Eu posso usar como eu posso não usar. Qual que é a diferença, por exemplo? Eu registrei uma marca. Então tem a empresa lá, ela pegou e registrou a marca dela. Qual que é a diferença desse registro para o registro do domínio? Tem relação, não tem relação? Como não que é? Tem relação nenhuma. Não tem relação? Você não, só com o domínio você não consegue impedir uma outra empresa de usar o nome. Porque quando eu coloco aqui, por exemplo, a empresa que eu trabalho chama Village. Tá. Então, Village. Então, village.com.br. Qual que é o meu negócio? Não está claro ali qual que é o meu negócio. Tá. Então, hoje a gente sabe que tem Village Panetone, tem Village, a empresa que eu trabalho, que é propriedade intelectual, tem Village Hotel, Village Aras. Então, ele não te protege isso. Tá. Não vai te dar essa exclusividade. Exatamente. O que pode te proteger é se você usar esse domínio num site que você divulga o seu negócio. Aí o site, sim, pode te ajudar a comprovar a anterioridade. Tá. Mas o domínio puro, ele não te dá essa garantia. Tá, entendi. Mas isso também não gera, por exemplo... Não vai gerar também um conflito? Por mais que, de repente, tenha uma outra marca, essa marca é registrada, e aí eu uso um domínio que está ligado com isso. Não gera um conflito? Isso não gera prejuízo, de uma certa forma? Porque a gente sempre tem que pensar no quê, né, Pedrão? A gente não, o empresário também. Você que é empresário, porque assim, o empresário, qual que é o foco dele? É em performance e é fazer o negócio dele e gerar lucro, não é isso, Pedrão? Exatamente. Não esse é? o foco. Esse é o foco. E aí, ele precisa ter uma atenção, cara, em várias frentes, não é? Em várias frentes. Em várias áreas do negócio dele, para ele poder ter essa sacada. Para ele performar e tudo mais. E gerar esse lucro, gerar o resultado que ele deseja. Em relação à questão da marca, ele precisa também ter essa atenção, que para ele não gerar, de repente não ter perder tempo, perder energia, de repente com situações que vão consumir talvez essa energia dele para uma situação aonde de repente ele não teve essa atenção inicial. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Inclusive, vale a pena até a gente fazer aqui um parênteses e dizer o seguinte: as marcas, elas são protegidas por atividades ou /produtos. Tá? É por isso que eu citei aqui que existe a mesma marca para várias situações. Tá. E no caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que a gente sempre procura ampliar bastante o leque de proteção do cliente, né, do empresário. No caso de confecção, por exemplo, a confecção, você tem uma grife, ela é uma classe.
certo? Classe 25. Tá. Só que se ele não tiver o cuidado de trazer esse registro para a classe de comércio, ele corre o risco dele ter a grife e o cara abrir uma rede de lojas com a marca dele vendendo confecção. E o cliente pode achar que é loja da fábrica, e não é. Entendi. Então a gente sempre procura o quê? Olha, qual que vai ser o seu negócio, qual que é o seu planejamento a pequeno, médio, curto prazo e longo prazo. Sim. Para que ele tenha a proteção devida. Para que ele amplie isso, ele não corra esse risco. Né? E o registro, a legislação ela é bem clara que você tem, para conseguir o registro, a sua atividade tem que ser compatível com a classe que você está solicitando. Eu não posso, por exemplo, ter um restaurante, né, um CNPJ de restaurante e querer uma fabricação de confecção. Tá, entendi. O INPI vai baixar uma exigência solicitando que você ou faça alguma alteração contratual, ou faça alguma coisa para que isso se adeque. Tá. Para a galera que é leiga, não conhece, o que é INPI? É Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Aqui no Brasil, todos os países têm um órgão que pode não ter a mesma sigla, mas também que são normalmente escritórios federais, né, que pertencem ao país, né, e que fazem registro. Tá? Não existe um registro internacional de marca, você tem que registrar país por país. Tá. Você faz um registro no Brasil... Vale só no Brasil? Só no Brasil. Se você tem intenção de estender isso para outro país, você tem que ir no outro país fazer o registro. Entendi. Tá? Inclusive, há situações, inclusive de clientes nossos, que a gente tem uma marca registrada no Brasil e uma outra empresa tem a marca registrada em 18 países. Só que no Brasil ele não tem porque o nosso cliente registrou antes. Entendi. E existe alguma forma, alguma estratégia, por exemplo, que você falou, o registro ele é por categoria. Isso. Existe alguma forma de eu registrar uma marca que pode ampliar isso? Mesmo que eu trabalhe ali no ramo farmacêutico, mesmo o cara que é da confecção ou da educação, mesmo que ele queira ou tente registrar, ele não vai conseguir. Existe uma forma de eu estender isso? Não, por exemplo, se você tem a sua atividade principal lá, ela pode ter, inclusive no KINAI, você tem algumas variações de atividades. Aquelas variações que estão contidas ali, você pode pedir marca porque você consegue comprovar. Tá certo? Entendi. Tá? Mas se você é simplesmente um restaurante e você pensa, por exemplo, em exercer uma atividade da área do direito, aquele CNPJ com aquele KINAI, você não consegue o registro da marca. Entendi. Então, na verdade, a estratégia aí, ela está um passo antes. É lá no KINAI que eu vou selecionar. Então, posso selecionar vários KINAIs, que é no KINAI que eu vou gerar o bloqueio que você vai ter a possibilidade de registrar marcas. Uma possibilidade. Porque assim, existe na legislação, além de você registrar a marca para a área que você atua, existe na legislação uma situação que diz assim, você tem que comprovar o uso da marca. Não no primeiro momento, porque você acabou de ter a marca registrada. Eu posso, por exemplo, entrar com pedido, a hora que a minha marca for registrada, aí é que eu vou abrir uma empresa. Então, você tem um prazo para isso. Tá? Para você abrir empresa e começar a explorar a marca. Tá. Depois de 5 anos de registro, pode acontecer, e aí eu vou citar um caso aqui, de um terceiro pedir comprovação de uso da tua marca. E se você não comprovar que nos últimos 2, 3 anos você está usando a marca, você corre o risco de perder o teu registro. Entendi. Há um caso aqui, e é bem conhecido, muitos vão conhecer, do chiclete Ping Pong. A marca Ping Pong, o titular da marca, ele perdeu o registro da marca agora por essa situação de comprovação de uso, que faz mais de 5 anos que ele não usa uma marca no Brasil. Um terceiro... Isso é recente? Recente agora. Foi agora 60 dias, 90 dias atrás. Caramba! Que foi publicado essa situação dele perder a marca. Então, porque pediram comprovação de uso de marca, eles não conseguiram comprovar o uso da marca nos últimos anos e perdeu o registro da marca. Então, no Brasil, uma outra empresa entrou com o pedido e está aguardando o resultado, mas ele já perdeu a marca. Caramba! E aí, por exemplo, essa outra empresa que teoricamente vai ter o direito de explorar a marca, ele vai atuar no mesmo nicho, com o mesmo produto? Exatamente, porque a marca é por nicho. Então, se é para alimentação, ele não vai pegar a marca. Ou seja, o cara já vai surfar no nome, na base de... Cara, de quantos anos que não tem essa marca? Exatamente.
Entendeu? Então é uma coisa assim, é uma coisa que a Village ela já trabalha isso há muito tempo, mas a gente vem trabalhando muito mais intensamente isso agora, de fazer um levantamento das marcas dos nossos clientes no sentido assim, ó, você mudou o teu logo? Se você mudou o teu logo, você tem que registrar de novo. Porque só a mudança de logo já comprova que você não usa o mesmo logo. Que você está deixando de usar aquela marca do jeito que ela foi registrada. Tá. Então você tem que tomar um cuidado danado. Então, tá com logo novo? Entra com registro novo. Mantém o antigo, que a anterioridade é válida, mas você já entra e registra o novo. Então tem que registrar o nome e o logo. O nome e o logo. O nome e o logo. Tá? Que é uma coisa que o senso comum... Olha só, você que é empresário, isso é uma coisa muito importante. E tem um outro ponto também, né, Pedrão? A gente tá falando aqui ping-pong, que nem você falou, pô, eu trabalhei Mabel. na fábrica de biscoito e tudo mais e tal. De repente, a galera que tá ouvindo a gente, em algum momento, de repente, vai ver o episódio completo, ou tá vendo um corte disso aqui, e ele vai achar o quê? Que essa parada de registro de marcas, de você proteger o seu negócio, é só para uma empresa grande. E, na verdade, não é, né? Não é. O micro, o pequeno empresário também pode fazer isso. E hoje tem uma outra situação que vale a pena comentar também, que é o seguinte. O e-commerce cresceu bastante. E-commerce, sim. Cresceu bastante. A Amazon, a Mercado Livre, outras empresas, né, plataformas de Mercado Livre. Sim. Hoje, se você falar assim, olha, eu vou vender essa caneca aqui com a minha marca, eles estão obrigando você a apresentar o registro da marca, o certificado de registro da marca, para você dizer que é loja oficial desse produto. Entendi. Para você combater a pirataria. Mas você tem que comprovar que você é o fabricante. Nós temos hoje empresários... É como se fosse uma regulamentação, né? Regulamentação, exatamente. Hoje nós temos pequenas, médias empresas nos procurando porque eles querem vender produto pela internet. Então eles querem saber, você tem alguma marca aí para vender para nós? Cliente que não quer mais, você não quer vender, eu compro, porque aí eu já tenho o registro, não preciso esperar registrar. Sim. Então, ó, você que é micro, pequeno empresário, que tem um produto, que tem um negócio, de repente você tem, que nem o Pedro falou, até um e-commerce. Então você deve, né, de repente, ter essa iniciativa, procurar aí. Eu vou deixar o seu contato na descrição do vídeo, aí vocês podem chamar o Pedrão e falar com a galera lá, né, Pedrão? Até para ter uma assessoria, para ver a viabilidade. Então, olha, a empresa, né, no caso a Village, além dos escritórios de consultoria, de atendimento ao cliente, ela tem uma estrutura muito bem montada, onde a parte principal, além dos departamentos que cuidam de tudo, é a parte jurídica. Tá. Nós temos uma empresa associada, um escritório de advogados associados, que só trabalha para a Village. São 8 advogados que só trabalham para isso. Caramba, bastante. Essa assessoria ela é importante em todos os detalhes, tanto administrativo como jurídico. Sim, com certeza. É o respaldo jurídico. Teve até uma questão, a gente não precisa nem aprofundar nisso aqui, mas que eu tinha passado uma situação, você lembra? E aí eu acabei, eu não sei se também se acaba, são muitas situações, mas teve uma situação que aconteceu lá, acho que tinha sido de uma oposição, não foi oposição, foi depois lá, acho que como que chama? Avaliador que fala? O examinador. Examinador, e aí ele tinha colocado lá um obstáculo, que se eu não tivesse o respaldo jurídico de vocês, cara, eu ia perder tempo, eu poderia até perder a minha marca. A marca, exatamente. E aí, com o conhecimento de vocês, cara, o negócio foi, assertivo, cirúrgico, né? E então, o processo foi deferido posteriormente. E o processo foi concluído com sucesso. Então, assim... E assim, se você for ver o valor que você vai... o custo para isso... O investimento para isso, cara, comparado com a tranquilidade que você vai ter, cara, é algo, irrisório, né, ô Pedrão? Então, até porque você vê, se você faz a conta de investimento, são várias empresas que trabalham nessa área, no segmento nosso. Tá? Cada empresa trabalha de um jeito. Tá? Então, assim, no caso específico nosso, nós temos o valor definido para um processo de registro de marca. Tá. E o que vem além disso? Algumas ações que possam acontecer. No caso específico da sua marca, teve essa situação de um indeferimento do processo, a gente entrou com o recurso e acabamos... Reverteu. Tá certo? Sim. Mas se não tivesse essa etapa, você não teria esse custo. Não é um valor que você precisa pagar sem ter o serviço. Sim, entendeu? Sim. Porque assim, é algo, e até você vai falar se eu estou errado ou não, esse tipo de informação aqui, essa conversa nossa, não é algo que o senso comum
Não é algo comum, assim, que o empresário ele conhece, ele domina. Não é. Não, não é. Não é tipo algo... É algo talvez mais profundo, um nível mais elevado, nível de consciência, né, ô Pedrão? Então, dentro do processo de marca, todo mundo fala, não, eu queria registrar minha marca. Olha, o processo mais importante, a etapa mais importante do processo de registro de marca é a pesquisa. Porque você tem que aprofundar bastante essa pesquisa lá no site do INPI, por exemplo. Porque assim, olha, existe o examinador do INPI, ele ao avaliar uma marca, fazer esse exame de mérito que a gente chama, ele vai avaliar o seguinte, a grafia, se é igual ou não, fonética e tradução. Então, assim, se existe uma marca registrada no Brasil, que a expressão está em inglês, e você só traduziu para o português e quer registrar a mesma marca para aquela mesma atividade, não vai conseguir. Entendi. Então tem várias variáveis, né? Variáveis. Então a pesquisa da marca é a parte mais importante. Inclusive tem situações que a marca é considerada expressão de uso comum. É expressão de uso comum. Né? Você pode avaliar, por exemplo, você pega assim, ó... O nome, por exemplo, meu nome, Marcelo Mendes, o nome da pessoa, ela pode registrar? Como funciona isso? Ela pode registrar desde que esteja liberado. Porque se tiver já Marcelo Mendes registrado para essa atividade sua de marketing, de comunicação, você não vai conseguir registrar. Você precisa parar de usar esse nome? Não. Entendi. Porque o nome é teu, você está usando o seu nome. Entendi. Mas registrar você não consegue. Entendi. É muito difícil. É por isso que existem algumas variações, né? Então, por exemplo, você pode colocar assim, ó, Marcelo Marketing. Tá. Pode. Continua no MM. Continua no MM, exatamente. Continua no MM. Entendeu? Então tem que tomar um cuidado. Essa pesquisa é importante por conta disso. Sim. Pedrão, qual que é a diferença de marca e logo? Ó, o registro de marca no INPI, de qualquer forma que você for registrar, é considerado registro de marca. Você tem a marca nominativa. Tá. Olha, eu criei já minha marca, ainda não fiz o brand, não tenho logo, mas eu quero já proteger agora. Tá. Você entra só com o elemento nominativo. Tá. Que é o nome lá, escrita. Que é o nome. Tá. Aí, você já mandou fazer o brand, tem o nome e o logo. Aí a gente chama de marca mista. Você está protegendo as duas coisas, o nome e o logo junto. Tá. Tem situações que a gente registra a marca figurativa. A marca figurativa é só o símbolo da Nike, o S é de Sadia, um personagem que você criou para o teu produto, um mascote, é marca figurativa. Tá certo? Tá. E existe agora uma situação que é nova também, que eles chamam registro de marca de posição. O que é isso? É marca de posição. Por exemplo, o chinelo, né? Chinela havaiana, por exemplo, a marca dele está posicionada em um determinado ponto do chinelo. Então, é marca de posição. Entendi. É novo ainda. A gente e quem que cria isso? Quem que tem essas ideias aí? Bom, o próprio INPI? A liberação, porque às vezes existe uma solicitação, né? Tá. De empresas, e aí através das empresas de propriedade intelectual, eles fazem essa solicitação lá no órgão, o órgão avalia e libera ou não. Às vezes vem de cima para baixo, às vezes vem do próprio órgão. Entendi. Você acha que isso também está relacionado, por exemplo, essa precaução está associado também com o nível de mentalidade de quem tem um negócio? A mentalidade dele vai fazer, de repente, ele ter uma iniciativa para buscar isso, buscar essa informação e se proteger? Olha, eu vejo sempre assim, ó, se a gente pegar a gestão de empresas de 30, 40 anos atrás, o pessoal era muito mais conservador, o empresário era muito mais conservador e ele achava assim, eu já uso essa marca não sei quantos anos, para tirar essa marca de mim vai ser difícil, aquela coisa toda. Só que o mundo evolui, inclusive nessa área nossa ele evolui. Então hoje, os herdeiros, né, o pessoal que está assumindo as empresas vem com um pouco mais de noção sobre o que é isso, sobre Entendi. o que é proteger, sobre o que é não perder uma marca. Então assim, ainda temos bastante dificuldade, né? Mas a gente já tem uma facilidade maior do entendimento por parte A dificuldade que você diz é do empresário entender a importância disso. Isso, exatamente. Exatamente. Entendi. E assim, hoje, se a gente for falar assim, sei lá, de 100% de empresas e de negócios que tem no Brasil, quantos por cento você acha que de fato tem ali a sua marca registrada? Marca registrada?
Você tem esse número? Uma ideia? Eu não tenho esse número para te falar com precisão. Mas eu Por diria cima. de 60% a 70% das empresas hoje tem essa... Tem... Tem uma rede da marca ou tem essa preocupação. Entendi. Ah, mas é uma estimativa só. Eu não tenho Entendi. essa precisão. E, por exemplo, que nem você falou, a questão é de patente, né? A patente, ela tá ligada com invenção, não é isso? Isso, com produto. Tá. Então, eu criei um produto, aí eu vou lá e registro aquele produto. Produto ou processo. Agora, com a chegada do IA, existe patente também para a questão do IA. Ela tem algumas particularidades, né? Não é o IA, por exemplo, que você fala assim, escreve esse texto para mim. Não é isso. Tá. Não é não é bem simples assim. Ela tem que estar ligada a uma situação de execução de alguma coisa. Por exemplo, olha, eu tenho lá uma planta de máquinas, onde inicialmente elas eram geridas, né? Tinha o trabalhador que ficava ali acompanhando todo. Hoje eu tenho um sistema de IA que ele está interligado nas máquinas, que são totalmente automáticas, eletrônicas, e ela vai monitorando a produção, ver se uma máquina está dando defeito, se não está dando defeito. Se tiver defeito e ela conseguir corrigir, ela já corrige, senão ela aciona o pessoal da assistência para vir fazer a manutenção. Então, Entendi. o IA também hoje entra nessa linha de patente também. Entendi. Agora me fala uma coisa, existe algum nicho de oportunidade dentro disso tudo? Eu vou te falar a minha pergunta. Tem, de repente, pessoas ou empresas que os caras, eles vivem só de registrar a marca, só de registrar, e depois vender isso? Acontece? Olha, acontece, mas dentro daquilo que eu te falei. Acontece, ele registra a marca, e hoje está acontecendo bastante isso na linha de e-commerce, Tá. tem acontecido bastante, ele registra a marca e depois ele oferece, né, para venda, Tá. ou pessoalmente, que ele pode usar. A Village tem lá no site dela uma área lá que é específica de venda de marca, tudo tal, mas ele pode fazer isso. Só que ele também entra na mesma situação. Vou imaginar que você está querendo vender uma marca para mim, você fez isso, está querendo vender uma marca para mim. Eu vejo que você nunca usou ela, eu entro com um pedido de caducidade, que é a Entendi. comprovação de uso, você não comprova, eu registro a marca e ele não... Entendi. vai Então você vê conseguir que é a questão da assistência, da assessoria, né? Entendeu? Que você, né? Não Você é? tem que ter um monitoramento. Tem que ter um monitoramento, tem que ter uma equipe de profissionais, que você Isso. falou, a questão do jurídico. Exatamente. Você vê na própria área de patentes, né? Você tem patentes de diversas áreas. Na área farmacêutica, na área química, na área mecânica, na área de biotecnologia. Nós temos um profissional para cada área para atuar nessa área de patentes. Entendi. E a Village hoje, ela atua no Brasil todo? Brasil todo. Hoje a gente conta com 25 escritórios no Brasil e 3 fora do país. Caramba, tem fora do país também? Estados Unidos, Alemanha e China. Que da hora. É. E aí, por exemplo, esses escritórios que vocês têm fora do Brasil, eles atuam, por exemplo, dando suporte para a galera que é daqui do Brasil, que quer registrar a marca nesses lugares? Ou vocês acabam também apoiando quem é local lá? Quem é nativo nesses países? Na verdade, é o seguinte, estrategicamente, nós não temos escritórios executores lá nesses países. Nós temos escritórios de negociação. Então, como que é essa negociação? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem vários agentes de propriedade intelectual. Tá. Certo? Então, qual que é a intenção nossa? É fechar a parceria com esses agentes para que eles usem a Village para registrar a marca no Brasil ou aqui na América do Sul. Entendi. Tá? Ao mesmo tempo, quando clientes nossos precisam registrar a marca fora do país, a gente usa esses agentes que são parceiros para fazer esse trabalho para a gente lá. Entendi. E assim, eu tava até pensando aqui, você falou essa questão do ping-pong aqui, do ping-pong, e teve uma situação de uma pessoa que eu conheci, que ele participou de um evento comigo, de um treinamento comigo. Inclusive, você que é empresário, ó, se você quer desenvolver uma mentalidade mais empresarial, para estar atento a todos esses detalhes, e isso te ajudar na sua performance, na sua liderança, em várias áreas do seu negócio, você pode também, no link da descrição aqui, chamar a gente, saber como, né, toda essa questão de mentalidade, de posicionamento, de marketing, como tudo isso pode ajudar aí no seu negócio. E aí, Pedrão, tem uma pessoa que participou do evento comigo e ela tem uma pastelaria. E aí ele fazia lá um pastel específico lá e tal. E aí
tinha um estudante de administração que sempre ia tomar um lanche lá e comer o pastel, né? Fazer um lanche nesse cara. E ele tinha lá a marca da pastelaria dele, né? E aí o cara estudou lá, fez a faculdade dele durante os 4 anos lá e sempre fazendo o lanche lá. Esse cara se formou. Quando ele se formou, ele foi empreender. Aí qual que foi a ideia dele? De criar uma franquia de um negócio nesse segmento aí. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Pesquisou se tinha o registro daquela marca. Cara, não tinha o registro da marca. O que esse cara fez? Registrou a marca. Depois que ele estava com o registro da marca, o que ele fez? Ele foi até o dono desse estabelecimento, que ele tinha só uma unidade, e ofereceu para o cara uma possibilidade dele ter uma franquia da marca. Olha para você ver que situação. O cara acabou não aceitando tal, e mudou o nome do negócio. Mas essa marca, ela existe até hoje, é uma marca bem conhecida. Então, Marcelo, aí tem uma situação que também vale a pena a gente abordar. Alertar. Além de alertar, abordar. Por exemplo, a legislação, ela tem lá nos seus artigos a questão da anterioridade no uso da marca. Tá. Anterioridade no uso da marca. Esse caso seu, por exemplo, que esse aluno que sempre ia lá e comia, e depois montou o negócio dele e registrou a marca, Tá. e ele foi oferecer para o proprietário desse estabelecimento, se isso foi feito dentro de um prazo administrativo, eu vou chamar assim, vamos imaginar, o registro dele foi concedido hoje, um mês seguinte ele foi lá para fazer esse trabalho junto com o proprietário da marca. Tá. O proprietário da marca poderia ter entrado com o pedido de registro da marca e pedir nulidade do registro dele, comprovando a anterioridade o histórico que ele tem. O histórico de uso da marca. Tá. O histórico de uso da marca. Tá. Então, essa possibilidade, ela existe em 2 situações. Então, tem a nulidade administrativa, que são 180 dias, e existe a nulidade judicial, que vai até 5 anos. Entendi. O que é necessário? É a comprovação mesmo. Tá. A comprovação através de quê? Através de notas fiscais que constam o nome, a marca que ele usava, publicações, depoimentos de clientes, Sim. rede social, sei lá. Sim. Você conseguiu provar isso, o INPI tira a marca de quem conseguiu e concede para o outro. Entendi. Então você vê que a questão é realmente o suporte técnico, que você tem numa situação lá. Olha, eu não sei exatamente, eu sei que isso aconteceu, e que esse aluno que saiu da faculdade, ele foi lá e, de fato, ele falou que tinha registrado que tinha o registro da marca e que foi exatamente isso. E o cara acabou tirando o nome e continuou com o negócio dele. Mas eu não sei, por exemplo, se ele já estava com o certificado, entendeu? Entendi. Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que, de repente, não estava com certificado, porque leva um tempo para... Leva o quê? Uns 2 anos para... Hoje está em 1 ano e meio. Antigamente, Chegou a 4 anos. Vamos falar coisa de 20 anos atrás. Aí, não, era 5 anos. Levava para ter o registro da marca. Então, eu não acredito que o carinha registrou e esperou 5 anos para abordar o cara. Entendeu? Então você vê que, tipo assim, como é a questão mesmo de você ter um conselheiro, de você... Não é verdade? Acho que você buscar quem é da área, uma consultoria. Isso quem aí. é da área, você vai ter orientação, inclusive, para se livrar de vários problemas. É isso aí, é isso aí. Eu tenho um grupo de mentoria, viu, Pedrão? Um grupo de mentoria de empresarial, e a gente trata de vários temas lá. Qualquer dia eu vou até convidar você para fazer uma aula lá pra galera. Eu já cheguei... Teve um aluno meu, acho que procurou você, não teve? Qual? Que eu acho que ele trabalha ele tem uma rede de farmácia. Ah, sim, já. Chegou a procurar você. Ricardo. Ricardo. Isso aí, Ricardo, sim. Que dentro da mentoria nós abordamos esse tema aí, né? Aí ele já pegou e já se mexeu nesse sentido. E aí, dentro desse programa nosso de mentoria, a gente acaba trazendo vários temas
né? Justamente para atuar como conselho para esses empresários, e aí a gente acaba trazendo parceiros, Sim. outros mentores, que acabam ajudando justamente nessa tomada de decisão, porque o que acontece? Você acaba blindando e você acaba eliminando prejuízos mesmo, né, ô Pedrão? Porque eu imagino assim, você tem situações lá, tipo assim, de pessoas, de empresários que, tipo assim, coisas reais mesmo. Você falou a questão do ping-pong, mas questão de repente, empresário lá, que o cara teve um prejuízo por não ter tido esse cuidado todo? Vários. Inclusive, assim, quando o processo se inicia junto com a nossa empresa, cara, não tem como o nosso cliente passar por essa situação sem ter sido avisado antes. Entendi. Ele pode passar por isso? Pode. Ele pode deixar de usar a marca por muitos anos e lá na frente ele correr esse risco, aí ele não tem como comprovar. Então isso pode acontecer. Mas ele vai ser sempre informado dessa situação. Entendi. Né? Agora, normalmente, quando acontece isso, são empresas que estão passando por essa situação e procuram a gente por help, por socorro. Ó, me ajuda aqui que ele iniciou o processo por conta própria, eu teve um outro procurador que estava no processo dele, e quando ele chega aqui, a gente vai avaliar qual é a viabilidade de ter sucesso numa situação Entendi, dessa. entendi. E teve situações assim que, tipo assim, por mais que vocês deram aquele apoio, aquele suporte e não conseguiu reverter? Teve alguns. Se eu não posso te dar um percentual geral da empresa, porque como a gente tem 25 escritórios, cada situação é uma situação, mas aqui no meu escritório mesmo a gente já teve 2 situações que não teve como reverter e a marca eles extinguem o registro para poder conceder para outra empresa. Entendi. O que em termos de comportamento, vamos falar assim, o que o empresário precisa ter ou a fazer para evitar esse tipo de situação aí? Olha, eu diria que a assessoria, ele precisa ter assessoria em todas as áreas, né? Do negócio dele? Do negócio dele. Então ele tem lá a assessoria dele jurídica, ele tem a assessoria dele contábil, ele tem a assessoria dele de comunicação, de marketing, e ele não pode abandonar a assessoria da área de propriedade intelectual. Tá? Nem que seja no sentido assim, do contador dele dar orientação para ele, o pessoal que cuida da comunicação dele, redes sociais principalmente, Sim. que hoje todo mundo usa, pelo menos sua grande maioria usa. Sim. Então a própria assessoria, né, de redes sociais dele tem que alertá-lo da importância dele registrar a marca dele, dele ter a marca registrada. Entendi. Qual que é o maior absurdo assim que você já viu nesse tempo seu de experiência aí? De situação envolvido com essa questão de registro, de marca, de patente? Olha, tem várias situações, mas situações onde chama bastante atenção são empresas de 20, 30 anos de mercado que recebem notificação e ação judicial para deixar de usar o nome porque uma outra empresa registrou. Então isso acontece, não vou dizer constantemente, mas acontece. Eu tenho uma marca registrada há 20, 30... eu tenho uma marca que eu uso há 20, 30 anos. Alguém foi lá, entrou com pedido, registrou quietinho. Quando passou esse prazo dos 5 anos, ele vai lá e fala, para de usar que a marca é minha. Entendi. Isso tem dado umas discussões judiciais bem interessantes. E muitos clientes, muitos empresários têm que deixar de usar a marca por conta disso. E como que funciona, por exemplo, de repente a galera que está ouvindo a gente fala assim, poxa, eu vou me mexer para buscar esse tipo de apoio e tal. Como que funciona o processo, né? Então, por exemplo, o empresário foi lá, contactou vocês, entrou com o pedido. Como que é esse processo aí? Olha, inicialmente, nas primeiras reuniões, a gente tem que entender o negócio do cliente. O que é que você faz? Tá. O que é que você pretende para o seu negócio no futuro? Por exemplo, você pretende ter uma loja de confecção. Tá? Então, eu quero estar a marca da minha loja de confecção. Aí, a primeira pergunta que a gente faz, você pretende ter marca própria? Se você pretende, mesmo que não seja agora, já vamos iniciar o processo também do registro da marca própria. A sua intenção de vender a sua marca, ela está só limitada à loja física ou você quer ir também para a internet? Você também quer ir para o e-commerce?
Você pretende explorar mercados no exterior ou não? É só o Brasil. Então a gente tenta entender o negócio do cliente. Tipo, fazer um diagnóstico. Um diagnóstico para a gente poder orientá-lo do seguinte: olha, você precisa fazer isso, registrar a marca aqui, aqui, aqui. Mesmo que não seja num primeiro momento. No primeiro momento eu quero isso e isso, mas já vou me programar para em tanto tempo fazer isso, em tanto tempo fazer isso, em tanto tempo fazer isso. Entendi. Ele já vai numa programação ciente de quais são as etapas, quais são as prioridades deles iniciais e para médio. Porque o que acontece também, Pedro, às vezes a galera fala assim, mas eu vou registrar a marca. Mas eu tô vendo aí que você falou da questão do prazo, vence os prazos, e aí o empresário ele registrou uma marca com você. Como que ele tem que ficar preocupado com isso e ficar entrando lá, pesquisando? Como que funciona isso aí? De forma alguma. Primeiro que assim, a Village tem uma plataforma que chama Infovillage, que é tanto uma plataforma como um aplicativo, aonde o meu sistema automaticamente ele monitora o processo ou registro do cliente. Tá. Qualquer situação que apareça qualquer fato novo, meu sistema detecta e já encaminha para o cliente imediatamente. Não só isso, porque além de ir para o cliente, vem para o consultor, que no meu caso vem para mim. Sim. E eu já entendo o que está acontecendo e já entro em contato com o cliente para esclarecer para ele se é necessário ou não alguma ação e se for, qual é a ação que a gente deve tomar. Entendi. Então, na verdade, assim, a assessoria que vocês dão garante uma total tranquilidade para o empresário em relação a isso. Total tranquilidade. Inclusive, por exemplo, um registro tem validade de 10 anos, certo? Certo. 10 anos. A Village não cobra anuidade de acompanhamento. Os honorários para fazer esse trabalho... O que é isso, anuidade de acompanhamento? Porque tem empresas que ele vai o seguinte, você deu entrada no registro da marca com ele, a marca foi concedida, aí ele cobra do empresário uma anuidade, um valor anual para ficar monitorando o processo dele. Tá, nesses períodos de 10 anos. De 10 anos. E a Village o que não tem menor sentido, né? Depende, porque assim, às vezes eu cobro de você, vou chutar algum exemplo aqui, eu cobro de você R$500 para dar entrada no registro de marca, certo? Aí você vai pagar uma taxa de R$400. Qual honorário você ganhou? Nenhum, mas você vai ganhar onde? Nas anuidades que você vai pagar para essa empresa. No caso Village, a gente tem o quê? Já nos honorários nossos negociados nas duas etapas do processo, já está incluído esse monitoramento. Entendi. Aí, quando o processo vale 10 anos, um ano antes de vencer os 10 anos, você já começa a receber essa informação que está na hora de renovar o seu registro. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é que cada empresa trabalha de um jeito. Sim. Eu recebo lá, né, por e-mail também, tipo, né, você fica... Então você fica bem respaldado mesmo, né? Porque se você não tem essa assessoria... que nem foi a abertura aqui do começo desse papo nosso, né? Assim, o empresário, ele tá pensando em várias frentes, né? Em várias situações. Em como vender mais e como escalar. E além de tudo isso e outras questões, né? Equipe e tudo mais, atendimento ao cliente, você ainda ter que ficar pensando, né, nesse tipo de situação... Então, isso acaba... Exatamente. Assim, fazendo um paralelo aí. Quando você contrata um contador, a sua intenção é o seguinte, olha, ele vai cuidar de toda a parte fiscal da minha empresa, toda a parte trabalhista, né, se for o caso, tudo. Então, eu preciso ficar tranquilo para tocar o meu negócio. Qual que é o meu negócio? É serviço? É fabricação de produto? Eu tenho que estar atento a isso e com a segurança de uma consultoria em determinadas áreas que são consultorias eficientes. Sim. Eu não vou ter problema, entendeu? É isso aí. Tem até aquela frase, né, que a galera fala... Foque no que você manja mesmo e delega exatamente. o resto, né? Exatamente. Para quem entende mais do que você. Exatamente. Né? Então, assim, mas eu acho que tudo isso, né, que eu te falei sobre a questão de mentalidade. A mentalidade é muito importante, né, Pedrão? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque se o cara que é empresário, ele não tem essa mentalidade, ele pensa pequeno, ele, sabe... não pensa em crescer, não pensa em expandir o negócio dele, acha que isso de repente sabe, isso aí não tá por fora, tal. Às vezes ele acaba tendo consequências pela questão da mentalidade, né? Então a mentalidade
ela vai influenciar nessa tomada de decisão também, né? Pois é, por isso que as mentorias são importantes. Ah, é verdade. Por isso que as mentorias são importantes. Então, assim, quando você entra para essa área de empresário, ó, você é um empresário, tá? Qual a experiência que você teve antes? Aham. Né? Você trabalhou em qual segmento, em que situação? Foi CLT, não foi CLT? Né? Você foi um consultor apenas Sim. e agora você vai constituir uma empresa. Então, assim, se você tem uma situação similar a essa e conseguir, logicamente, puder fazer uma mentoria no sentido de que, olha, nesse negócio aqui, o que eu preciso entender, o que eu preciso fazer e quais são as preocupações que eu preciso. Sim. Se ele puder fazer isso, ele já inicia o negócio dele já De forma num patamar diferenciada, né? Num patamar diferente. Porque ele vai ter mais tranquilidade, ele vai acelerar, né? Vai acelerar Exatamente. E minimizar os riscos. Minimizar né, o do risco. negócio. E minimizar Exatamente. o risco do negócio. E aí você acaba... Até você falou essa questão dos, tipo, né, dos ambientes de mentoria. A gente vê bastante isso. Porque o empresário, às vezes, ele se sente muito sozinho, né, Pedrão? Muito, Às vezes ele se sente muito sozinho. muito sozinho. Então, quando ele está em um ambiente que ele se conecta com outros empresários... Pode falar. Quando ele se envolve com outros empresários, quando ele está num ambiente desse, ele tem assim, informações sobre as dores dos outros. Sim. O que o outro empresário está passando, o que ele fez para solucionar aquele problema. Exatamente. Aí ele vai com outro, olha, eu passei por isso. Qual a solução que você teve? Deu Exatamente. retorno, deu Eu fiz resultado? isso, fiz aquilo. Então ele começa a trazer para ele uma bagagem de informação Exatamente. importante para as decisões É que isso ele aí. precisa tomar. Porque se ele aprende na prática, na verdade. Prática, exatamente. E com quem viveu aquela dor Exata. na prática Na também. prática. Com quem viveu a solução na prática. Então, acho que é isso que faz, geralmente, o processo desses ambientes, tipo, gerar uma aceleração, né? Exatamente. No negócio, na performance. Você acha importante esse ambiente de mentoria, Pedrão? Bastante. Não só o ambiente de mentoria, mas também grupos de network é interessante também, tá? Sim. Porque além de você fazer negócio nos grupos de network, você também tem contato com o empresário e acaba, dependendo do relacionamento que você tem no grupo, você acaba também Sim. tendo essa situação de troca Sim. de informações. Entendeu? Ô, Pedrão, eu tava pensando aqui agora, ó. Eu não sei se você já tinha parado. Nós nos conhecemos num grupo de network, No grupo né? de network, exatamente. Né? Então, pessoal, como que é bacana, né? Como que um grupo de network gera, né, conexões, né? Por uma vida toda, né, ô Pedrão? Ó, nesse grupo que eu te conheci, eu tô há 12 anos nesse negócio. Então, eu tinha entrado lá há 12, então nós somos em 2026. 14, filho. É. Quando eu entrei foi 14. Ó, a conta, ô Samuca. Você sabe que teve um convidado Vai nosso. errar, Marcelo. Teve um convidado nosso aqui no episódio que o apelido dele era X. X. É. Aí ele teve que... Ó, tem até a ver com registro de marca. E ele fazia grafite, né? E aí, como já tinha um outro cara que já assinava X, a galera do meio falou, cara, como já tem um outro cara que já assina X, você vai ter que ter um outro vulgo aí pra você. Aí ele falou, o que eu vou fazer? Aí ele pegou e mudou, inverteu o nome dele, né? Ao contrário de X. Six. Aí você foi rapidinho. Rápido, ó. Aí ele perguntou pra mim aqui, ele falou assim, não, era X. Aí ele falou pra mim, como que é X ao contrário? Aí ele me pegou meio de supetão aqui, eu falei, X Ficou ao travadão. contrário. Aí me travou. Eu falei, Xid, não sei o quê. Falou. Falei umas 3, 4... Fazer umas 3, 4 alternativas, né, Samuca? Foi. Aí eu falei, cara, até me lembrou quando a gente tá na época de escola, né, Pedrão? Aí você tá lá pensando Você tá distraidão, pensando na morte da bezerra. 9 vezes 9. Aí a professora chega... E é sempre um número difícil, né? 7 vezes 8, quanto que é? Aí você, puta, 7 vezes 8, meu... É complicado, é difícil. E aí, olha só, tem a ver com essa questão do Diego também, né? Que veio aqui e, né, ô Samuca? Total, né? O cara já tinha uma outra, uma marca, uma identidade, na verdade, registrada, né? E aí teve que mudar. Mas aí eu entrei lá em 2015. Então, quando eu entrei lá, você fazia um ano que você tava lá. Um ano que eu tava lá. E você tá lá até hoje? Até hoje. Pô, que bacana.
Até hoje, cara. Que bacana. Ainda gera bastante negócio. Gera bastante dinheiro, com certeza, né? E assim, poxa, eu fiz várias amizades lá que eu tenho até hoje, né? Contato com a galera. O Denis é um cara que, que eu tenho, contato com ele até hoje também. Também tem bastante. O Daniel Aoyagi. Aoyagi, né? Eu convidei o japonês pra vir aqui, mas aquele cara, ele tem a agenda dele A agenda dele é complicada, cara. Não, a agenda dele parece... como que é? Deve ter mais de 24 horas. Não sei como que o cara faz pra controlar. Convidei pra vir pra cá. Pra vir pra cá, não. Pra estar aqui, porque de repente... De repente, não. Ele também tem muita coisa pra... Tem. Né, Ele tem. Experiência de network. Muita experiência, bastante. Né? O cara... Então fica o recado pra você aí, ô japonês. Faz um corte disso aqui depois, ô Samuca, pra gente mandar pra esse. Mas é um cara gente boa, né? Gente boníssima, cara. Uma visão de negócio também. E ele tem o network no sangue, cara. Tem. Ele é muito... Cara, ele é muito intenso, né? Exato. Essa questão de contatos e tal. Você fala com ele assim, você está conversando, se você citar o nome de um empresário, ele vai, não, eu conheço, pode deixar que eu vou te colocar em contato lá. Show de bola. É bem nesse nível. Show de bola. Ô, Pedrão, e se você, hoje, se você puder deixar uma mensagem de alerta, né, para o empresário, né, que está ouvindo aqui, para o micro, para o pequeno, para o médio, para o grande empresário, né, para a galera que está ouvindo a gente aqui, para aquela galera que de repente tem o desejo de empreender, ainda não está empreendendo, mas o cara tem um desejo de empreender, ele quer entrar aí num e-commerce, ele quer entrar num nicho. Qual que é a mensagem de alerta que você deixa para esse cara? Bom, primeiramente, que se você pensa em empreender, que você se preocupe, né, com o nome que você pretende usar, a marca que você pretende usar, e já comece a pesquisar se essa marca já não está sendo explorada via redes sociais. Se precisar de uma assessoria nessa área, pode contar conosco. E para o empresário que já está consolidado e ainda não se preocupou com o registro da marca, pense o que causaria na tua empresa se você tivesse que alterar a marca de anos que você explora no mercado. Pense nisso. Show de bola. Pedrão, valeu aí pela presença. Obrigado, aí, eu que agradeço. Pela resenha aí, foi show de bola. Agradeço. Show de bola, papo de altíssimo nível. Espero revê-lo muito em breve. Obrigado pela... Eu que agradeço. Obrigado pela presença. E você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveita, faz isso agora. Desce o dedo aí, se inscreve no canal, porque daí ativa o sininho, porque daí você vai receber, vai ser notificado dos novos episódios que sobem todas as quintas-feiras às 19h30. Mas deixa também o seu comentário, comenta, principalmente curte também o nosso episódio. Beleza? Pra cima, a gente se vê no próximo episódio.